Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o filme Spencer, que fala sobre a vida da princesa Diana, né? Principalmente a relação dela com os filhos e com a bulimia. Há outros filmes sobre a princesa Diana, série também, mas por que eu escolhi esse filme? Eu já trabalhei com vocês o filme A Baleia, falei um pouco sobre a comida, compulsão alimentar, né? A questão simbólica em relação ao outro e a comida, o Édipo, né? Dei a aula também sobre a anorexia, né? No filme O Mínimo para Viver. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Diana, a bulimia, a anorexia. Vamos passear em torno de alguns conceitos na psicanálise, mas antes de começar a aula é necessário alguns avisos. Primeiro, eu dou aula em dois grupos de estudos, um do Freud e um do Lacan. Nesses grupos de estudos, eu abordo os conceitos de uma forma aprofundada, técnica, né, um modelo de uma aula mesmo. Meu objetivo aqui com essa série de aulas sobre o complexo de Édipo é falar de uma forma descomplicada, simples, transmitir de uma forma ainda mais didática da que eu transmito para pessoas que estão começando a estudar psicanálise, né? Então, pessoas que estão começando a estudar, que entraram em algum curso, que têm dúvidas ou que têm uma certa afinidade com a psicanálise, tá, né? As voltas com a psicanálise. A galera que eu quero atingir é essa. Outro ponto. Eu vou passar por alguns conceitos aqui nessa aula, conceito da psicanálise. Pode ser que um conceito ou outro, você que esteja escutando, não estudou ainda esse conceito de uma forma aprofundada. Todos os conceitos citados na aula, eu tenho uma aula específica sobre esse conceito, né? Então, caso surja algum interesse da parte de alguém, pode entrar em contato comigo para adquirir essa aula específica desses conceitos, porque eu não vou ter tempo para me aprofundar e usar termos técnicos aqui com vocês, porque não é o objetivo dessa aula. Terceiro ponto, vou falar bastante sobre histeria, feminino, feminilidade, desejo, mulher, enfim, vamos trabalhar bastante aqui a princesa Diana no filme Spencer, né? Principalmente essa questão aqui com a comida, com a bulimia, a relação dela com os filhos dela, né? A Diana que mãe, né? Vamos separar aqui em bloquinhos, porque infelizmente as mulheres na nossa sociedade são separadas em bloquinhos, né? A mãe, a esposa, a princesa e a mulher. Né? Há esses quatro bloquinhos aqui que nós vamos conversar bastante. Quarto ponto. Eu dei uma série de aulas sobre a vida e a obra da Marilyn Monroe, né? Trabalhei bastante a histeria, o desejo, a melancolia, a própria vida da Marilyn, que tem bastante material para pensarmos à luz da psicanálise, algumas questões em torno do Édipo, a relação que ela tinha com os homens, né? O lugar que ela era colocada na fantasia desses homens, né? De objeto de desejo. Ao mesmo tempo, a Marilyn também era muito admirada por outras mulheres, né? Ela meio que se transformou no ideal feminino. Nessa aula que eu vou, né, colocar alguns pontos aqui no que diz respeito a essa posição que a mulher é colocada, né, em relação ao filme, né, da Princesa Diana, que está também atrelado aqui à bulimia e à anorexia, principalmente o feminino, né? Eu vou tratar aqui a anorexia e a bulimia do ponto de vista de uma paciente, digamos assim, né, de uma pessoa, uma mulher no caso. Mas há pacientes, homens, né, que possuem anorexia e bulimia. Mas a questão aqui é outra. Pode ser que num futuro eu, né, converse um pouco mais com vocês em relação à anorexia, porque é um tema que particularmente eu gosto muito, assim, de estudar e pensar a respeito da anorexia. Tá atrelado um pouco ali da histeria, não é a minha estrutura favorita, né, a estrutura que mais gosto e que eu estudo com muito mais ênfase, né? Eu estudo todas as estruturas porque eu trabalho com isso. Mas a estrutura que eu mais gosto é a psicose. Não é nem a histeria, mas eu tive que estudar, né, e tenho que estudar muito a histeria por conta do meu grupo do Freud, porque esse assunto aqui, né, a questão da anorexia, está muito mais atrelada a uma histeria, de acordo com a minha leitura, né, uma histeria aqui com uma estrutura, não uma histeria que, uma histeria, um xingamento chamado de histérica, nada disso, a histeria aqui, estrutura histérica, né. Vou trabalhar um pouquinho com vocês aqui nessa aula também de uma forma condensada.
Dados esses recados, vamos lá, vamos continuar conversando um pouco sobre a anorexia. Na aula do Mínimo para Viver, né, do filme com a Lily Collins da Netflix, eu comentei bastante sobre uma espécie de uma anorexia como quase como que um sintoma social, né? Algo que está atrelado ali uma questão em torno de um padrão estético no qual a mulher, algumas mulheres, né, se veem obrigadas ou implicadas ou levadas ou influenciadas, digamos assim, a ocupar esse lugar, né? Um lugar aqui que ele é insustentável, esse padrão aqui que é impossível, né? É importante pontuar com vocês isso daqui. Só que o que que nos interessa aqui pensarmos em relação ao filme Spencer e a bulimia? Primeiro eu vou dar alguns exemplos para vocês em relação à bulimia, do ponto de vista da psicanálise. Não vou usar termos difíceis, mas é para fazer com que vocês pensem. Imagine que uma pessoa vai num rodízio de pizza. Nós sabemos que um rodízio de pizza é quase que faz parte de uma, entre aspas, de uma regra, né? Ninguém vai num rodízio para comer duas fatias de pizza, né? A pessoa quando vai num rodízio, dependendo do preço da cidade de vocês, ela vai para comer uma quantidade boa de pizza, né? Pelo menos mais de 4 pedaços, né? Aqui, num rodízio de pizza, nós não estamos no campo de uma satisfação aqui de um ponto de vista de uma necessidade fisiológica. Por quê? Ninguém que come uma pizza está pensando no valor nutricional dessa pizza, no sentido da taxa metabólica basal ou das calorias, né, dos macronutrientes de uma pizza. Se uma pessoa está diante de uma pizza de chocolate, ou uma pizza de prestígio, uma pizza à moda da casa, né? Cada lugar possui uma pizzaria que tem esse sabor. Ela não tá pensando no valor nutricional. Há um prazer aqui em comer a pizza. Preste atenção nisso daqui. Há um prazer em comer essa pizza. Quando essa pessoa tá aqui mastigando a pizza, colocando maionese caseira em cima, ketchup, colocando refrigerante para dentro, uma pessoa, entre aspas, que não possui qualquer tipo de transtorno alimentar aqui, ela não vai ser tomada por uma culpa. Preste atenção nessa palavrinha aqui, culpa. Tem pessoas que, por exemplo, começam uma dieta, talvez uma dieta cetogênica ou uma dieta que muito restritiva, e quando ela sai, por exemplo, ela se sente culpada de comer determinado alimento porque ela lembra que ela está de dieta, ou que no dia seguinte ela, por exemplo, vai precisar passar mais horas na academia para poder tirar essa retenção aqui, né? Ou na cabeça dessa pessoa ela vai estar engordando demais. Perceba, há aqui um sentimento de culpa, mas é uma culpazinha de ter furado a dieta, por exemplo, né? É uma culpazinha de, por exemplo, comer um Kit Kat quando não deveria comer um Kit Kat, né? Aquela barrinha de chocolate. Uma culpa que, por exemplo, numa quarta-feira à tarde chuvosa, abrir uma lata de leite condensado, né? Tá ali fazendo um brigadeiro, comer uma panela inteira de brigadeiro e você sente essa culpazinha. Só que no dia seguinte, você pode correr, você pode caminhar, você pode ir para academia, você pode simplesmente estudar sobre isso e entender que o que vale, no final das contas, é a sua taxa metabólica basal, o número de calorias que você consumiu, principalmente durante a semana. Tipo assim, comer uma caixa de bombom em um dia não vai te fazer engordar 2, 3 quilos ali comendo aquela caixa de bombom. Por que que eu estou dando esse exemplo? Nós estamos num campo aqui racional. Racional em que sentido? Não adianta você explicar para uma anoréxica, por exemplo, que uma fatia de cheesecake possui 250 calorias. E essas 250 calorias não vão fazer com que ela engorde 2 quilos. Não adianta você explicar aqui o valor nutricional dessa caloria, ou que, por exemplo, essa anoréxica que só de ir para o consultório todo dia e voltar, ela já gasta um número X de calorias, ou, por exemplo, os exercícios que ela faz em casa já gasta essa caloria aqui dessa fatia de cheesecake. Não adianta você explicar isso do ponto de vista racional aqui, porque a comida, nesse caso aqui, não está sendo tomada com o seu significado aqui de um alimento. Preste atenção. Mas a comida aqui possui um significado para esse sujeito, né, para a pessoa que está com anorexia
e tá com esses episódios aqui de bulimia, há um significado, digamos assim, consciente aqui. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês pensassem. Então vamos lá. Você está ali comendo uma pizza, você come uma fatia, come duas, come três. Aí você entra no Google. Quantas calorias tem uma fatia de pizza? Aí você vê que uma fatia de pizza possui, por exemplo, 200 calorias. E quatro fatias de pizza você comeu 800 calorias. E a sua dieta, por exemplo, é de 2.000 calorias por dia. Você aqui comeu praticamente mais da metade do número de calorias aqui que você deve consumir no seu dia. Então o que você faz aqui, por exemplo, uma pessoa que não tem transtorno alimentar, ela não vai comer outra fatia. Ela entende que para ela aquele limite ali tá bom e não vai atrapalhar em nada na dieta dela. Uma pessoa que tem bulimia, ela não vai comer 4 fatias. Ela vai comer às vezes 10 fatias. E essas 10 fatias aqui não está no campo mais de um prazer, mas de um excesso. A maioria das pessoas que possuem bulimia tem em algum grau ou começam a ter em algum grau compulsão alimentar. Isso aqui é muito importante porque a compulsão alimentar, em certos casos, trabalhei isso com vocês no filme A Baleia, né? Diz respeito aqui a uma questão muitas das vezes inconsciente, né? No filme A Baleia, né? Uma questão aqui em torno do outro, uma questão simbólica aqui em relação à comida, o valor afetivo da comida. Só que há muitas dietas cetogênicas, por exemplo, dietas onde o consumo do carboidrato é, por exemplo, proibido, que a pessoa às vezes pode adquirir uma compulsão alimentar por conta dessa restrição. Então, por exemplo, imagine alguém de 100 quilos ou 120 quilos que por dia essa pessoa consome em média 3.500 ou 4.500 calorias. Vamos colocar 5.000 calorias. Imagine que essa pessoa vá ao nutricionista. E esse nutricionista passa uma dieta de 1.500 calorias por dia. Se essa pessoa antes comia 4 a 5 colheres de arroz, conchas de arroz, não sei como é que chama na região de vocês, imagine essa pessoa comendo 4 a 5 colheres de sopa de arroz. Imagine que antigamente essa pessoa em média comia aí cerca de 400 a 600 gramas de arroz, 600 gramas de arroz por dia. E ela agora vai comer 30 gramas de arroz. Há aqui uma restrição nessa dieta. Essa pessoa vai comer menos. Ela não vai comer as coisas gostosas, chocolate, leite condensado, açúcar, hambúrguer, pizza, carboidrato, etc, etc. Há uma restrição aqui. Essa pessoa vai ficar privada tanto tempo do prazer, porque uma dieta restritiva ela não está privando apenas o sujeito ali em questão de comer, mas ela priva o sujeito da satisfação, entre aspas, do prazer que essa pessoa sente comendo respectivo determinada, né, comida ou alimento, né? Preste atenção nisso daqui. Comida tem a ver com prazer. Papilas gustativas, há um prazer aqui, por exemplo, quando eu como um Kit Kat, quando eu como um sonho, quando eu como uma torta de limão, há um prazer aqui. O açúcar, né, gordura, enfim, um nutricionista e um nutrólogo ou um neuro, por exemplo, pode dar uma explicação muito melhor do que a minha. Mas o que eu estou querendo dizer com essa questão aqui do prazer? Que a comida aqui em questão não diz respeito somente a uma satisfação de uma necessidade fisiológica, há um prazer aqui. Só que esse prazer para uma pessoa que tem bulimia, ele não é tido como um prazer. Há uma culpa aqui. A pessoa que tem bulimia, tem anoréxicas que são bulêmicas, eu acho que se fala assim, né, bulímicas, que possuem bulimia e outras que não. Só que as que não possuem bulimia no sentido de enfiar o dedo na goela mesmo e vomitar, elas estão expelindo, retirando esse alimento aqui de alguma forma. O uso de laxantes, por exemplo. É algo que acontece com muita frequência com pacientes anoréxicas e bulímicas. Pessoas que têm bulimias e tal. Não sei se o termo é bulêmico ou bulímico. Eu vou usar o termo pessoas que possuem bulimia.
né? Mais fácil para a gente entender. Essa pessoa está enfiando o dedo na goela aqui e ela está vomitando, mas o ato dela de vomitar em si, ela está fazendo o que com essa comida? Colocando para fora. Essa pessoa colocou algo para dentro e tirou esse algo de dentro para fora. Muitas das vezes o paciente ou uma pessoa que possui bulimia tem uma sensação de alívio quando ela vomita, né? Só que o vômito aqui não é tomado simplesmente num ato aqui do vômito em si. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que uma grávida está enjoada, né, questões hormonais e tal, as primeiras semanas de gravidez, e ela sente um determinado cheiro e ela fica enjoada e ela vomita. Grávidas, se você for parar para conversar, vomitam bastante, dependendo da grávida. Elas odeiam vomitar. Tá comendo um alimento ali, tem que correr pro banheiro e vomitar, né? Ou às vezes a pessoa começa a lacrimejar muito enquanto está vomitando. Ou às vezes o vômito aqui fica agarrado, né, na goela da pessoa. Pessoas que costumam beber bastante odeiam vomitar. O vômito aqui, quando você tá, né, já bebeu muitas e aquele vômito com cheiro de cerveja misturado com vodka, com álcool, com cachaça. O próprio cheiro do vômito aqui causa uma tontura nessa pessoa, né? Uma sensação assim de uma náusea, um nojo mesmo. A maioria das pessoas não gostam de vomitar. Não gostam de vomitar e também não gostam de ver alguém vomitando. Tem pessoas que ao, né, se deparar com alguém vomitando, vomitam em seguida. Então o vômito aqui é algo que está muito atrelado a um certo nojo, né? Um desconforto. Só que o vômito para uma pessoa que possui bulimia, nós não estamos falando de um prazer apenas. Eu particularmente não possuo essa leitura. Eu não acho que alguém possa sentir prazer em vomitar, no ato de vomitar, de colocar para fora essa comida. No entanto, essa paciente em questão, essa pessoa que possui bulimia, há aqui uma sensação de quê? De alívio, de ter colocado para fora. Porque essa pessoa que tem bulimia, a partir do momento que ela comeu, mas ela não comeu de uma forma normal, ela comeu de uma forma compulsiva. Há uma compulsão aqui. Olha só que interessante. A anorexia, em algumas pessoas, a pessoa pode ter anorexia e compulsão alimentar. Porque muitas das vezes a pessoa associa a compulsão alimentar com pessoas gordas. Então, assim, às vezes uma anorexia pode passar 24 horas em jejum intermitente, ou 40 horas, ou 48 horas em jejum intermitente, e quando ela quebra esse jejum, ela come igual um boi. E depois ela coloca o dedo na goela e vomita. Há, às vezes, aqui um ritual, né? Olha só que interessante. Porque muita gente, às vezes, toma o ritual como apenas como um ritual obsessivo, como algo que é exclusivo da neurose obsessiva. Histéricas, por exemplo, podem vir a ter sintomas obsessivos. E por que não uma compulsão? Um comportamento aqui compulsivo. Imaginando, por exemplo, uma adolescente que fica em jejum durante um dia, come demais nesse outro dia e vomita o dia todo depois de comer esse alimento todo. E ela volta para esse ciclo aqui. É algo que pode acontecer. Só que a bulimia aqui, ela está colocando para fora algo que ela colocou para dentro. Estou usando um termo bem simples com vocês. A anoréxica não coloca nada para dentro. Como que eu tiro algo que eu não coloquei? Preste atenção nisso daqui. No ato de bulimia, da pessoa vomitar ali e colocar para fora, há uma perda. Há uma perda. Essa pessoa está perdendo essa comida que estava dentro da barriga dela. No ato dessa pessoa, por exemplo, de tomar um laxante e fazer cocô pra caramba, essa comida aqui que foi digerida e que, né, transformou ali na massa fecal, etc., essa pessoa está expelindo algo, ela está perdendo algo. Perda. Perder algo. Essa fezes aqui, esse material aqui que é separado do corpo. Quando nós estamos falando de perda, inconscientemente nós estamos falando de castração. Presta atenção nisso daqui, que é muito importante quando estamos estudando, por exemplo, a bulimia, né? Em relação a esse ato aqui de comer, 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 né? Uma compulsão aqui,
e a pessoa colocar o dedo na goela e vomitar pra caramba. Por quê? Pode ser que tenha pacientes num nível elevado aqui de uma anorexia, que ao comer uma uva, enfia o dedo na goela e vomita essa uva, mas eu acho muito mais fácil, entre aspas, essa pessoa entrar na internet e ver que uma uva tem 12 calorias, e ela entrar na internet também e ver que 100 abdominais queima 20 calorias, do que ela, por exemplo, enfiar o dedo na goela e vomitar. A pessoa aqui que está vomitando, ela precisa vomitar um material aqui, né, a comida, uma quantidade significativa de comida, de alimento, de besteira, enfim. Se a pessoa está colocando para fora algo, há uma perda aqui. Não vou usar termos tão complicados, mas preste atenção nisso daqui. Um ponto que é importante de marcar com vocês em relação à bulimia, que tem a ver também com essa questão de uma perda e está atrelado também ao sentimento de culpa. A bulimia aqui, a pessoa que possui bulimia, a partir do momento que ela come, ela se sente culpada por comer. Mas vocês pararam para pensar no exemplo que eu dei para vocês aqui agora? Eu não disse o seguinte, olha, uma pessoa comprou 10 fatias de pizza e comeu em casa sozinho. Eu usei o exemplo de um rodízio. Um rodízio de pizza, pode ser que uma pessoa vá sozinha, né? Mas geralmente vamos ao rodízio com amigos, né? Com família, namorado ou namorada, enfim. Há uma mesa aqui com pessoas, né? As pessoas vão a um rodízio para comer pizza, mas também para conversar, né? Colocar o papo em dia, enfim. Aqui há uma culpa, muitas das vezes, do sujeito de não conseguir aproveitar. Preste atenção nisso daqui, que é muito importante. De não conseguir aproveitar determinados momentos. Por quê? Todos os momentos, a maioria dos momentos que temos com o outro, aqui no que diz respeito a uma questão assim, social, né? Lugares, né, que nós frequentamos, sempre envolve comida. Bar tem cerveja, tem petisco, tem alguma coisa de comer. Festa de aniversário tem alguma coisa de comer. Chá de bebê tem alguma coisa de comer. Chá de fralda, chá revelação tem coisa de comer. Batizado tem coisa de comer. Rodízio de pizza, cinema, todas as nossas ritos aqui, né? Relações com os outros, sempre envolve comida. Então, se vocês pararem para pensar, uma pessoa que tem anorexia, você pode chamar ela, por exemplo, para um rodízio, para uma festa, para um batizado, para um aniversário, ela não vai. Ela não vai por quê? Porque vai ter comida. Das duas umas, ela pode até ir, mas não vai comer e vai ficar extremamente incomodada das pessoas o tempo todo ficar falando do corpo dela, que ela precisa comer, que ela está doente, etc, etc. Ela pode até ir, pode comer, mas se sentir culpada demais quando chegar em casa e, por exemplo, vomitar bastante após ter comido nessa festa. Ela pode ir à festa, comer bastante, se sentir péssima na festa mesmo, e durante a festa mesmo vomitar, colocar o dedo na goela e vomitar. Então aqui nós não estamos falando somente de comida aqui, o alimento, né? Nós estamos conversando também sobre troca, sobre relações, né? Aqui a princesa Diana, alguns biógrafos afirmam que ela possuía anorexia, né? Que a Diana, na verdade, nunca foi gordinha, né? Ela era uma professora de escola, né? Trabalhava com crianças e tal, mas ela nunca foi gordinha, mas ela tinha um rosto redondo. Isso aqui, nós de certa forma estamos pensando que eu conversei com vocês sobre pressão estética. Muitas mulheres, por exemplo, não são gordas, possuem às vezes um rosto um pouco mais arredondado, né? Seios mais fartos, um quadril largo ou uma coxa grossa, e são lidas e interpretadas como mulheres gordas. A Diana aqui, como Diana, né? A Diana Spencer, a Diana antes de ser a princesa Diana, era uma mulher comum, professora, dividia apartamento com as suas amigas. Era uma mulher simples, né? Era uma mulher comum, vamos colocar assim, né? Uma mulher comum. A partir do momento que ela ocupa uma posição simbólica de princesa, tudo muda. Por quê? Uma princesa, entre aspas, deve se portar de determinada forma, deve usar determinados termos, deve ter um corpo X. Não vamos longe, não. Vocês já viram alguma princesa da Disney gorda?
Vou repetir. Pensando nas princesas da Disney aqui, a Bela, a Cinderela, a Branca de Neve, a Anastácia, enfim, vamos pensando em várias princesas aqui da Disney. Rapunzel, vocês já viram alguma princesa da Disney gorda? Vocês já foram em algum aniversário de criança onde contrataram princesas aqui e a princesa aqui era gorda? Não, porque a imagem que as pessoas possuem de uma princesa é uma imagem de uma perfeição, né? Uma princesa aqui perfeita. Então as pessoas acabam visualizando a imagem de uma princesa como uma mulher perfeita, como uma mulher aqui, né, eloquente, educada, fina, bela. A Diana aqui, nesse início, como eu disse anteriormente, não era uma mulher gorda, mas tinha um rosto aqui um pouco mais arredondado. Se vocês procurarem no Google documentários, né, o início aqui do namoro dos dois, do príncipe com a Diana, vocês vão perceber que ela foi emagrecendo muito. Só que, vamos parar para pensar nesse emagrecimento aqui da Diana e a questão da bulimia. Já pararam para pensar que a família real, no caso, né, ser uma princesa implica determinadas obrigações? É um lugar simbólico que a mulher, no caso aqui a Diana, foi colocada e que, de certa forma, ela foi obrigada a estar nesse lugar e podemos pensar que esse lugar, de fato, ela nunca quis estar? Ela era uma mulher simples, correto? Era uma mulher simples. Chega num momento, começa a namorar um rapaz, que é um príncipe, se torna uma princesa. Há toda uma pressão aqui em cima da Diana, num determinado tipo de corpo que ela deve ter, mas principalmente uma postura de um comportamento que ela deve ter também. Há uma pressão aqui em como ela deve ser. Preste atenção nisso daqui. Há uma pressão em como ela deve ser. Toda vez que eu digo isso aqui, olha, há uma pressão em como ela deve ser. Eu estou falando de um ideal de eu aqui também. Um ideal do eu aqui, um ideal simbólico, um ideal do eu aqui simbólico, né? Falando no lacanismo, eu vou usar um termo mais simples. Há um ideal social aqui. Há um ideal social, entre aspas, em relação à sociedade que ela faz parte e a posição que ela ocupa. Há certas posições onde a mulher é colocada, como eu conversei com vocês, né, nesses bloquinhos aqui de mãe, esposa e tal, que torna-se insustentável, extremamente angustiante para a mulher ocupar esse lugar. Existem inúmeras mulheres aqui no mundo, por exemplo, que possuem angústias absurdas no fato de serem mães e não conseguirem, por exemplo, ter uma vida social, ou sofrer uma pressão do tipo: olha, eu sou uma boa mãe, mas eu não sou elogiada como uma boa esposa, ou eu sou uma boa esposa, mas acho que não sou uma boa mãe, ou sempre sou criticada por ser uma boa mãe, mas não sou uma boa dona de casa e sou uma esposa mais ou menos. Então perceba, há aqui uma pressão de um ideal, de um tipo de mulher que não existe. Não existe, é um lugar insustentável aqui, né? Então é importante pontuar isso com vocês, o seguinte, que há uma pressão aqui que a Diana sofre, uma pressão social em relação ao que, olha, ela deve ter determinado comportamento, determinada atitude, né? Há uma angústia aqui e ela coloca isso para fora. Os biógrafos costumam dizer também que ela gostava muito de doce, né? Isso é muito comum em pessoas que, por exemplo, têm episódios de bulimia, gostar muito de doce. Por que vocês acham que é o doce? Quando vocês pensam numa torta de limão, num brigadeiro, num casadinho, num manjar, num pudim, num quindim, a sensação que vocês sentem comendo esses alimentos é qual? Prazer. É como se tivesse aqui um jogo do tipo: olha, eu como Diana
gostaria de comer esse doce aqui, mas eu, como princesa Diana, não posso comer esse doce. Porque eu tenho que ter determinado corpo, porque eu tenho que ter determinada postura, determinada conduta e etc. Esse ideal aqui, para algumas mulheres, soa como uma exigência extremamente angustiante. Algumas mulheres conseguem lidar, entre aspas, menos pior do que outras, mas a angústia aqui, por quê? É um lugar que às vezes a mulher é colocada apenas como objeto de desejo. Para algumas mulheres isso é ótimo, ser desejada, ser, né, receber flerte dos homens, olhares dos homens, ser desejada por outros homens, ser admirada por outros homens ou invejada pelas mulheres também. Tem mulheres que gostam dessa posição. Gosta aqui no sentido de um gozar inconsciente, né? Mas tem mulheres que detestam essa posição. Tem mulheres que detestam serem tomadas somente como objeto de desejo. Tem mulheres bonitas fisicamente, né, aparência aqui padrão, que são extremamente inteligentes, mas precisam lutar o tempo todo na sociedade para provar que são inteligentes e não só bonitas. Porque também há uma cultura aqui que, né, os humoristas costumam brincar com isso, né? Que não existe mulher inteligente e bonita. Ou é bonita ou é inteligente. Então tem muitas mulheres inteligentes que sofrem com isso, né? Tipo, olha, ter que se provar ali o tempo todo ser inteligente. Olha, eu não quero ser vista só como um pedaço de carne. Eu não quero que, por exemplo, a maioria dos homens só querem me pegar, mas ninguém quer namorar comigo, né? É algo que também surge em alguns discursos, né? É importante ressaltar essa posição aqui de uma angústia. Há uma angústia em algumas mulheres nessas posições aqui que elas são colocadas. A Diana aqui foi colocada numa posição de princesa, a Diana Spencer numa posição de princesa. A partir do momento que ela se torna mãe, ela também foi colocada num lugar de mãe. Não é uma mãe qualquer, é a mãe do filho de um príncipe, de um herdeiro da família real. Ela não é qualquer mãe. Preste atenção, ela não é qualquer mãe. Ela não pode falhar como princesa. Preste atenção nisso daqui. Ela não pode falhar como princesa. Ela não pode falhar como mãe. Ela também não pode falhar como mulher, esposa aqui no caso. Perceba os lugares que a Diana aqui é colocada e os lugares os quais torna assim insustentável. Imagine a angústia que essa mulher convivia, de ocupar esses lugares simbólicos e, de certa forma, entre aspas, não conseguir ocupar todos no que diz respeito à fantasia dos outros. Tanto que o filme Spencer eu gosto porque explora muito mais a relação dela com esse transtorno alimentar, a pressão e a angústia e a própria tristeza que a Diana tinha ali, possuía, por estar dentro dessa família real aqui, com todos os seus podres, enfim, nós estamos falando de uma monarquia, e principalmente a relação dela com os filhos, né? Ela era uma mãe, os biógrafos afirmam, né? E nesse filme também tem essa parte. Uma mãe muito doce, uma mãe muito carinhosa também, né? Então perceba que já estamos falando do Édipo, né? De ter um falo. Olha só, não é qualquer falo, né? É filho de um príncipe. Então assim, perceba, a Diana aqui tinha tudo, né? Tinha dinheiro, era uma princesa, reino, um filho que era um herdeiro. Aí a pessoa às vezes pergunta: "Tá, mas ela tem tudo". Mas às vezes é aí que mora o problema. Quando se tem tudo. Quando às vezes há uma falta da falta, que é o que o Lacan vai trabalhar a angústia, né, e tal. Então, por exemplo, a Marilyn Monroe tinha tudo. Tinha o olhar dos paparazzis, tinha a admiração dos fãs de cinema, tinha a admiração e o olhar aqui dos produtores, né? O mundo amava a Marilyn Monroe, os homens caíam aos pés da Marilyn Monroe, mas como Norma Jean, ela sofreu muito. Chegou a ser internada, por exemplo, tinha quadros severos de melancolia ou, entre aspas, depressão, né? Não conseguiu ser mãe, teve mais de dois abortos, nunca teve um pai de verdade, entre aspas, aqui um pai presente, nunca conheceu de fato seu pai. A própria avó dela tentou matar ela enquanto ela era pequena, a mãe dela foi internada numa clínica psiquiátrica, a avó dela também. Ela passou por lares adotivos, foi abusada sexualmente por homens
durante esse período. Foi abusada sexualmente por produtores de cinema, por atores, por fotógrafos e etc. Aqui a Marilyn, na fantasia dos homens, era apenas um objeto de desejo. A Marilyn aqui se tornou quase que um ideal feminino, né? Um ideal de beleza. Ao mesmo tempo que ela provocava o desejo no outro, ela provocava admiração também nas mulheres. Só que a Marilyn, como Marilyn, era uma persona, um personagem, um semblante. Ela se transformava na Marilyn. Mas como Norma Jean, ela era extremamente triste. A Marilyn aqui, se você for ver os primeiras fotos dela, ela tinha muito mais curvas. Ela chegou a emagrecer bastante, ela também passou por cirurgias plásticas, né? Os fãs não gostam muito de ouvir esse tipo de coisa não, mas é verdade. Porque ela teve que entrar dentro de um quê? De um padrão. A Marilyn era loira. Esse loiro aqui platinado, né? Blonde e tal. Algo da indústria ali. Então a própria indústria do cinema produz, digamos assim, as suas marcas. As suas marcas no que diz respeito a esse ideal feminino aqui, né? E o que eu estou querendo dizer com esse ideal feminino de uma produção? A própria Inglaterra aqui, né, a mídia britânica, as voltas ali com a rainha, né, com a família real, estava aqui, de certa forma, produzindo esse arquétipo aqui da princesa Diana. A princesa Diana é admirada por todos assim ao seu redor. Só que ela não se portava e não se comportava, entre aspas, como uma princesa deve se comportar. Então perceba, há aqui também um fator determinante quando estamos pensando na anorexia. Esse ideal do eu aqui. O Freud vai trabalhar isso no narcisismo, né? No eu ideal, no eu ideal. Ele está falando ali do narcisismo dos pais, né? E no ideal do eu, essa questão aqui simbólica, né? Então, se for uma leitura lacaniana, a pessoa aproxima o eu ideal do imaginário e o ideal do eu no simbólico. O ideal do eu aqui também podemos pensar também a questão do superego, né? Os primórdios aqui do superego em Freud. É um ponto importante a se destacar. Caso alguém tenha interesse em adquirir as aulas do narcisismo, basta entrar em contato comigo. Mas, dito de uma forma assim mais simples, né, com vocês, há essa exigência da mídia, né, em relação à posição que a Diana que ocupa como uma princesa. E há um padrão. E esse padrão estético aqui mata simbolicamente. Então, assim, há muitas garotas anoréxicas, por exemplo, que estão mortas. Mortas simbolicamente no que diz respeito ao quê? A relação com o outro, a troca com o outro, a partilha aqui com o outro. Porque as nossas relações aqui são baseadas em trocas. Trocas de quê? O que nós trocamos com o outro quando conversamos com o outro? Palavras. Estamos falando sobre palavras. Endereçamos palavras, colocamos palavras, recebemos palavras, ouvimos palavras, comemos palavras, nos alimentamos de palavras e às vezes damos palavras ao outro. Há uma recusa aqui às vezes também, né? Então, assim, eu gosto muito de pensar a questão da bulimia, que se difere um pouco com a anorexia, porque às vezes a paciente aqui que possui bulimia, a bulimia, né, que diz assim, é às vezes um sintoma de uma questão. Então, por exemplo, às vezes pode ser que essa pessoa vomite por diversos motivos, esse ato aqui de vomitar. Pode ser uma compulsão, pode ser uma repetição, pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser que essa pessoa tenha um pensamento de que ao se alimentar, por exemplo, e se ela não mastigar, por exemplo, 15 vezes, e ela esqueceu de mastigar 15 vezes, ela tem que enfiar o dedo na goela e vomitar, porque ela não mastigou 15 vezes, por exemplo, né? Tudo pensando aqui junto com vocês, né? Pode ser que esse ato aqui gire em torno de, às vezes, um prazer, de um nojo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine o seguinte. Eu já li textos na época que eu estava estudando sobre fetiches e fantasias. Eu dei aula no grupo do Lacan sobre diversos tipos de fetiche, né? Desde fetiches em fezes, fetiche em pé, diversos tipos de fetiches e fantasias. E tinha um fetiche
que é muito comum, é uma categoria na pornografia, que é um sexo oral forçado. Tipo, a mulher ou um homem tá ali fazendo sexo oral e o pênis aqui está encostando de uma forma brutal na goela da pessoa, para meio provocar o vômito dessa pessoa. E a pessoa sente um prazer aqui nesse ato. Tanto a pessoa que está recebendo o oral, né, provocando esse vômito aqui no outro, como a pessoa aqui que, né, está fazendo sexo oral e está vomitando. Há um prazer aqui. Inclusive, há fóruns de pessoas com diversos tipos de fetiche. Fetiches em fezes, fetiches em excrementos, fetiches em urina. Não é incomum você encontrar frases do tipo: olha, na minha adolescência eu tinha bulimia e tal. Ou percebi que eu tinha um prazer em vomitar quando eu colocava o dedo na goela e eu sentia algo, não sei o quê. Então, assim, eu não estou colocando como se toda pessoa que tivesse bulimia sentisse um prazer ao enfiar o dedo na goela. Cada caso é um caso. Mas há casos, por exemplo, com esse fetiche aqui, nós estamos falando de vômito. Nós estamos falando de vômito, colocar para fora aqui um alimento durante o sexo oral com a pessoa. Nós estamos falando aqui de um vômito que ele é provocado. A pessoa não está vomitando porque ela está com nojo ali vendo um pênis ou sentindo o gosto do pênis ou etc. A pessoa está, né, está sendo forçada a vomitar naquela situação. Ela está vomitando no pênis do cara. Tá aqui um jogo, é um jogo aqui de excitação, né, de prazer. Há uma satisfação sexual tanto na pessoa que recebe, tanto na pessoa que faz, né? Nós estamos falando aqui dessa provocação desse vômito aqui. Então, é uma leitura que pode ser possível em alguns casos, né? Uma pessoa que tem bulimia, às vezes, pode sentir um prazer aqui no ato de vomitar. Não é a leitura que eu faço, mas é uma leitura possível, né? Eu pensaria e analisaria muito, não o ato de vomitar em si, mas o que leva essa pessoa a vomitar. Qual o momento do dia que ela vomita? Que tipo de situação acontece que faz com que essa pessoa vomite? Qual é o sentimento que ela tem antes de vomitar? Qual é o sentimento que ela tem ali na hora, o afeto, sentimento, sensação, pensamento, que ela tem quando ela está colocando o dedo na goela e ela começa a sentir que o alimento está saindo? O que ela sente depois do alimento ter saído e ela olha o vômito ali para o vômito dela? Ela sente nojo, ela logo dá descarga, ela joga a tampa do vaso em cima da descarga. Ela fica olhando ali o vômito dela. Eu me perguntaria essas coisas. Se fosse pensar aqui uma bulimia e essa questão aqui do vômito. Por quê? A psicanálise não toma o sintoma de uma forma isolada. O que eu quero dizer com uma forma isolada? Um psiquiatra ou um terapeuta cognitivo comportamental pode ter esse movimento de tomar um sintoma aqui, né, um comportamento de uma forma isolada e automaticamente colocar um diagnóstico. Então, por exemplo, há neuróticos obsessivos que têm sintomas podem vir a ter sintomas conversivos. Há neuróticas histéricas que podem vir a ter sintomas obsessivos ou compulsões. O que eu estou querendo dizer com isso? Há pessoas que são anoréxicas que podem vir a ter compulsão alimentar ou bulimia. Há pessoas que não são anoréxicas, que não possuem compulsão alimentar, mas que podem vir a ter algum episódio ou outro, algum sintoma ali de uma bulimia, do vômito aqui, né? De colocar o dedo na goela e jogar essa comida para fora. Há pessoas que são magras e possuem compulsão alimentar, mas não engordam, entre aspas, por quê? Possuem bulimia. Estão o tempo todo colocando o dedo na goela e vomitando, colocando essa comida para fora. Há pessoas que são magras, que possuem compulsão alimentar, que possuem anorexia e que possuem bulimia também. Existe. Há aqui, muitas das vezes, um quadro onde o sujeito, ao mesmo tempo que ele tem anorexia aqui, né, ele está se privando de comer, né, uma recusa alimentar, entre aspas, né, a anorexia do ponto de vista da psiquiatria. Essa pessoa, às vezes, pode ficar horas sem comer e depois ela pode comer pra caramba de uma forma compulsiva, igual um boi, né, a compulsão alimentar. Ela pode se sentir culpada por ter comido demasiadamente, enfiar o dedo na goela e vomitar. E ela pode também usar laxante. O laxante aqui também tá em jogo aqui a questão
de expelir, né? De jogar para fora, de tirar. É isso que, quando pensamos a bulimia à luz da psicanálise, de uma forma assim mais simples, mais didática, mais tranquila, jogar para fora, colocar para fora, expelir, tirar, retirar, arrancar. Nós estamos aqui pensando a castração, né? Há certas diferenças entre a bulimia e a anorexia do ponto de vista do inconsciente. Não é o objetivo da aula aprofundar tanto, porque a didática, o objetivo aqui é ser um pouco mais simples e fazer com que vocês pensem à luz da psicanálise essas questões aqui em torno, por exemplo, da bulimia, né? Pacientes que podem vir a ter esse sintoma, que pode vir a ser um sintoma entre aspas e não um sintoma na psicanálise. Nem toda anoréxica possui bulimia, algumas possuem bulimia, mas a bulimia aqui muitas das vezes funciona como parte de um rito, parte de um ritual, por exemplo. Às vezes essa pessoa, ao invés de vomitar, estou colocando um exemplo para vocês aqui. A pessoa às vezes pode não vomitar, mas ela pode tomar um laxante e fazer muito cocô. Ou ela pode não vomitar, mas ela pode se cortar. E ao invés de sair as fezes, ao invés de sair a comida, está saindo o quê? O sangue. Claro que a automutilação, para cada caso, é um caso, né? É um corte, é uma inscrição no corpo. O que essa pessoa está tentando inscrever e escrever no corpo que ela não está conseguindo falar, por exemplo? Então a automutilação, muitas das vezes as pessoas tomam como a pessoa sente prazer em se cortar. Nós não estamos falando disso quando pensamos a psicanálise. A automutilação tem muito a ver com a linguagem, com o discurso, com as palavras. Essa pessoa que se corta, ela está inscrevendo e escrevendo algo no seu corpo. Mas muitas das vezes a pessoa que se corta tem um alívio também. Um alívio que, com o corte, a ver o sangue ali descendo, há um alívio dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa que se automutila, por exemplo, pode vir a ter um comportamento exibicionista, de, por exemplo, ir na análise sem pulseira ou sem estar com uma camisa manga longa e né, o analista ali viu os cortes, vê os cortes. Há muitas das vezes um jogo aqui de mostra e não mostra, às vezes ela usa um casaco, às vezes ela não usa um casaco. Então perceba, quando nós estamos falando de automutilação, quando nós estamos falando de vômito, quando nós estamos falando de laxante, de um ponto de vista racional, pô, não tem nada a ver, né? O que tem a ver cocô com sangue? O que tem a ver com comida? O que tem a ver com comida, cocô e com sangue? Nós estamos falando aqui de uma perda. Cocô aqui, né? Podemos pensar, por exemplo, na fase anal, controle dos esfíncteres. Tudo isso aqui é psicanálise. Do controle, da perda. Há uma perda que a criança perde um material que ela produz com o seu próprio corpo. Há uma separação aqui entre o cocô e a criança. Esse cocô aqui já não é mais dela. O cocô aqui também tem uma questão em torno do quê? Do falo, né? Cocô igual a fezes igual a falo, falo igual a filho. O Freud trabalha isso bastante na neurose obsessiva. Tem aulas específicas sobre a neurose obsessiva, o caso do homem dos ratos, o caso do homem dos lobos, que tem essa questão das fezes também, no caso do homem dos lobos, né? Então perceba, aqui na psicanálise, não tomamos, por exemplo, então, pô, a automutilação não tem nada a ver. Tem paciente anoréxico que pode vir a se automutilar. E aí? Tem paciente anoréxico que pode ter as três coisas. Pode se automutilar, pode ter essa questão aqui do vômito e do laxante também. Então, assim, são casos dificílimos que exigem do estudante aqui de psicanálise ou do analista um estudo extremamente aprofundado. Por quê? Não se pode tomar um fenômeno como um sintoma de uma forma isolada e associar automaticamente a uma determinada estrutura clínica, por exemplo. O maior desafio aqui na clínica com anoréxicas e, por exemplo, com pessoas que têm bulimia é fazer esses sujeitos falarem, colocar eles para falar. E há uma angústia absurda em torno do quê? Exatamente isso, de falar. Você acha que a Diana falava com quem sobre as suas questões? A Mary Monroe chegou a ter sessões todos os dias com o seu antigo psiquiatra barra psicanalista. Há uma angústia absurda aqui nesses lugares simbólicos que a mulher acaba sendo colocada. Então, podemos pensar também a anorexia em relação com o feminino, com a histeria,
né, com o desejo do outro. Trabalhei isso com vocês na aula sobre o mínimo para viver. Eu tenho uma aula específica do Lacan, onde eu falo sobre os lugares simbólicos que a mulher é colocada, né? Mãe, esposa, mulher, feminino, feminilidade. Caso alguém tenha um interesse em adquirir essa aula, basta entrar em contato comigo. Tenho as aulas também da Mary Monroe, né? Trabalho bastante essa questão do desejo, da histeria, da depressão, da melancolia. E é isso. Todos os conceitos aqui abordados nessa aula, eu possuo uma aula específica de cada um. Caso alguém possua interesse, basta entrar em contato comigo.